Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos juntos aqui para iniciarmos mais um estudo do nosso Evangelho. Nesta quinta-feira à noite, é como se estivéssemos lá na nossa casa espírita, onde iniciamos os nossos trabalhos às 19h30. Então, hoje nós vamos estudar um capítulo do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Estranha Moral. E o capítulo é o 23. Então, nós vamos estudar o capítulo 23, cujo título é Estranha Moral, e os subitens é Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão, que é o subitem 9, e a forma como Allan Kardec ele trabalha nesse subtexto, né, que é o subtexto 11, a questão da interpretação do significado de não vir trazer a paz, mas a divisão. Nós vamos fazer esse trabalho com a ajuda da nossa irmã Joana de Ângeles, né, pedindo a ela que nos inspire, nos ajude, aos espíritos amigos benfeitores que têm socorrido o nosso esforço e o esforço de todos vocês para nesse tempo de pandemia, unidos no amor, unidos na confiança e na solidariedade, possamos realizar o nosso trabalho numa oração unida, fraterna, que beneficie aos trabalhadores desse grupo espírita, que beneficie os frequentadores, os simpatizantes, né, da doutrina espírita e todos aqueles que elegeram Jesus como farol em suas vidas. Então vamos fazer a nossa oração para iniciar o nosso trabalho, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos ler aqui o texto, né, que está no item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Antes eu quero falar a respeito de como esse texto foi construído. Esse texto não tem instruções dos espíritos, ele tem 4 textos, né? Esse texto grande, que é o grande tema, a estranha moral, é o nosso tema central. Ele foi construído com 4 textos escritos por Allan Kardec, e esses 4 textos, eles vão falar da mesma coisa, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, o primeiro é odiar os pais, o segundo, abandonar pai, mãe e filhos, o terceiro, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e o quarto, não vir trazer a paz, mas a divisão. Eu quero chamar a atenção, né, de todos nós, de que o título desse capítulo do Evangelho, capítulo 23, ele assusta à primeira vista quando as pessoas não estão acostumadas, né, a manusear a Bíblia, elas não estão acostumadas com o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando elas procuram o Evangelho segundo o Espiritismo, se assustam com o título Estranha Moral. Mas Allan Kardec ele vai nos explicar, né, o significado desse texto e vai mostrar nos inúmeros comentários que ele faz para cada um desses subtítulos, desses 4 subtítulos, qual é o real significado. Nós agora fizemos uma ligeira modificação, né, no nosso trabalho do Evangelho. Então, nós não lemos, nós comentamos um trechinho do Evangelho e mais um item do próprio Evangelho.
Entretanto, nós temos a obrigação de ler o capítulo inteiro, sempre. Porque se vocês forem ver lá, nós vamos ter aqui, ó, na nossa orientação, vamos ver aqui como está. Então, está lá Estranha Moral, Espada e Paz, dos livros Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 9 e 11, que é só uma orientação, porque nosso tempo é muito curto, e Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, no nosso caso aqui, página 189. Então, precisamos ler o texto todo, extrair, né, as ideias principais de cada texto do capítulo. Depois, nós fazemos um fio condutor da racionalidade da construção desse capítulo, para podermos, então, juntar com a interpretação da nossa irmã Joana de Ângeles, à luz da psicologia profunda, para termos uma compreensão melhor do significado do Evangelho de Jesus. Alguém pergunta assim, por que vocês fizeram, já me fizeram essa pergunta, essa escolha de fazer uma análise utilizando a psicologia profunda de Joana de Ângeles, já que ela é um espírito que escreve difícil, né? Já que ela é um espírito que tem um vocabulário muito complexo, porque é uma psicologia baseada nos termos do Jung. Eu falei, olha, toda a leitura que existe em interpretação, que está lá na Gênese, né, que está nos comentários de Emmanuel, de André Luiz, na obra de André Luiz, na obra do Emmanuel, é na orientação de que nós vivemos tempos difíceis, sempre vivemos tempos muito difíceis nos séculos passados. Mas neste agora, nós estamos vivendo um século difícil. Por quê? Porque nós estamos no momento da nossa escolha pessoal. Ou nós escolhemos caminhar com Jesus, amando ao próximo como nós mesmos, ou nós escolhemos não caminhar com Jesus. Você pode até falar, né, que eu caminho com Jesus, eu assisti uma missa, eu assisto a um culto, eu do pastor, ou seja, do presidente de uma casa espírita, o espiritualista, mas é diferente de você dizer, não, agora sou eu a pessoa mais importante da caminhada. Porque quando eu retornar para o mundo espiritual, sou eu que vou ter que dar contas das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Eu sou a responsável. Não vai ter papai, mamãe, filhinho, amigo, ninguém para me ajudar nisso. Porque o que eu faço, o que eu fiz, o que eu penso, é gravado no livro aberto, que é sempre de uma responsabilidade muito grande daqueles amigos espirituais que fizeram tudo para a gente nascer de novo, tudo para nós reencarnarmos. E nascer de novo, a gente nasce com uma pauta para desenvolver o nosso trabalho nessa encarnação, já que o tempo é curto aqui na Terra, né? Quem faz 80 anos é um felizardo, mas não é a maioria. Então temos ainda uma minoria que chega aos 80 anos. Então, essa pauta de trabalho, em linhas gerais, nós precisamos cumprir para realizarmos, se a gente conseguisse, né, ou conseguir, aquilo que André Luiz nos ensinou em sua obra, que o espírito encarnado completista é aquele que consegue realizar todos os itens de sua pauta reencarnatória. Esse é um espírito completista, porque ele retorna para o mundo espiritual, para as suas cidades de origem, onde está a sua família espiritual, ou então ele é acolhido em alguma colônia espiritual para refazimento, o que normalmente acontece isso com todos nós, né? Momentos de reflexão, de olhada ao que foi feito, o que deixou de ser feito, se eu fiz pela metade, ou se eu não fiz, ou se eu fiz errado. Então, tudo lá a gente vai refletir, vai avaliar nessa existência, da última existência, viu, gente? Porque, como nós somos reencarnacionistas,
no modelo espírita, as existências passadas, talvez a gente não tenha condição, e na maioria nós não temos, de observar o que foi que nós fizemos durante o tempo em que estivemos nessa estada aqui no planeta Terra. Então, algumas coisas eu gosto de definir. Nós estamos falando de planeta Terra. Em nosso caso, eu estou falando aqui da minha cidade, Itabuna, Bahia, que é aqui onde eu desenvolvo, né, o meu trabalho profissional, meu trabalho de mãe, meu trabalho de dona de casa, meu trabalho das múltiplas tarefas que todos nós temos, sejamos homens ou mulheres. Nós temos múltiplas tarefas e vamos desenvolvendo todas elas da melhor forma que a gente já sabe fazer. Então, vai aperfeiçoando, vai melhorando e vai crescendo nessa escalada enorme do nosso processo evolutivo. Nós estamos num processo evolutivo, né? A cada nova existência, novas responsabilidades, e vamos exercendo aqueles sentimentos que fazem parte do nosso mundo da animalidade. Quando lá estivemos nesse trânsito, né, do mundo vegetal para o mundo animal, e enquanto estivemos neste reino animal, nós desenvolvemos muita agressividade, né, própria dos animais, porque era uma necessidade e é uma necessidade para o burilamento de outras ações no futuro. Tudo na lei de Deus tem um encadeamento, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Então, chegando aqui agora, nós ainda trazemos punhados dessa agressividade. Cada um vai ter 1 quilo diferente e ninguém vai ter uma medida igual. Então, a minha agressividade não tem a mesma medida da agressividade de Maria, nem de João, nem de Carlinhos, nem de José. Cada um tem a sua medida de agressividade e a gente precisa tomar conta dela, porque essa agressividade, ela vem para fora de muitas formas. Ela extrapola de nós de muitas formas. Nós precisamos tomar conta disso em nós. Então, é um apontamento que a gente faz do comportamento de alguém, é um julgamento desairoso, né? Ao invés de ajudar, de estender a mão, aquilo que chama malhar, a gente vai malhando, malhando, falando, é um desperdício de tempo quando a gente toma consciência disso. Responde com rispidez, ou responde falando, ou responde no pensamento, que o pensamento é a nossa casa mental, né? Não vamos falar aqui como ele se produz, porque está lá em Evolução dos Mundos, de André Luiz, né? Então, a gente vai estudar lá para aprender. Aqui não dá tempo da gente tratar disso aí, porque a gente está tratando hoje de estranha moral. O que a gente está querendo entender é não vir trazer a paz, mas a divisão. Então, essas questões todas que fazem parte da nossa trajetória pelo planeta Terra, que é um planeta ainda, né, de uma agressividade incrível entre as pessoas. Mas o que interessa é a minha agressividade, é a sua agressividade. Então, vamos ver lá qual o significado deste capítulo. O significado deste capítulo é esse convite severo à consciência. Que convite? O que é consciência? Como nasce a consciência? Aí eu deixo para vocês pesquisarem, né? O centro da consciência é o ego, né? Muita gente fala de ego, seu ego é enorme, você é muito prepotente, você é muito vaidoso, você é muito vaidosa, seu ego é imenso. Mas o entendimento do significado desta palavra ego, nós só vamos entender na área da psicologia. E no nosso caso aqui, do nosso grupo espírita, nós trabalhamos com Jung, a interpretação junguiana, e aí nós vamos ver que o ego é o centro da consciência. Então nós precisamos ampliar nossa consciência para combater a nossa ignorância. Como é que eu amplio a consciência? Lendo, estudando, refletindo, meditando, orando, e eu vou vendo as circunstâncias da vida, e eu vou ampliando a minha consciência e vou compreendendo os atos, os fatos, o comportamento dos outros e principalmente o meu próprio comportamento. Porque a proposta
É a proposta do autodescobrimento, do autoconhecimento, da autocrítica. Então, eu estou no centro de tudo, porque afinal de contas, quem vai dar conta da minha vida sou eu, no momento em que eu fizer a grande transposição entre a vida, que a gente chama de vida, que é a existência, e o processo do morrer, para depois enfrentar a morte, que é a chegada no mundo espiritual, nessa outra dimensão que é interpenetrada a nossa. Mas isso aí já é questão de física quântica. A gente deixa esse entendimento para outros estudos. Então, olha, se é um convite severo à consciência, nós precisamos ampliar nossa consciência, a minha, a sua, a dos outros é problema deles. Isso é muito bom entender isso, né? Porque os ensinos fundamentais de não vir trazer a paz, mas a divisão, ele está centrado na lógica da imortalidade. Qual é a lógica da imortalidade? Eu vim aqui para passar um tempo, essa é a minha realidade. E eu, então, sou beneficiada pelo esquecimento, para poder, reencarnando junto à minha família espiritual, eu possa desenvolver sentimentos amorosos, acolhedores, a solidariedade, a fraternidade para com todos, na medida do que eu já consigo fazer, na medida do que eu já entendo o significado de tudo isso. Então é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim cumprir um projeto evolutivo, é o meu projeto evolutivo. A pergunta é: qual é o seu projeto evolutivo? Você já sabe? Então veja bem como é que você chegou até aqui, né? Se casou, se não casou, se tem filho, se não tem, a própria história vai contando para você qual é o seu projeto evolutivo. Mas, no meio desse projeto evolutivo, que nós temos um propósito que é evoluir, como a palavra já está dizendo, um projeto evolutivo, como é que nós estamos fazendo isso? Né? Que decisões nós tomamos em nossa vida? Como é que nós estamos nos ampliando a nossa consciência para a gente tornar mais leve as decisões? Eu decido refletindo, ou eu decido por impulso, ou eu não estou nem aí, eu vou e faço e as consequências eu assumo depois, ou não assumo. Então, olha, a existência é algo extremamente rico, delicado, porque nós somos filhos de Deus, nós nascemos da luz, então nós somos luzes. Mas as camadas e camadas que nós adquirimos à medida que nós fomos desenvolvendo, né, o nosso trabalho evolutivo, elas escureceram a nossa razão, né? Terminamos por não entender qual é o nosso propósito aqui na Terra e o que é que Deus quer conosco. Jesus já nos ensinou tudo, tudo, tudo que a gente quiser está em Jesus. Quer ciência? Está com Ele. Quer geografia? Está com Ele. Quer filosofia? É com Ele mesmo. Quer psicologia? Ele é o pai da psicologia, não é? Digamos, de todos nós, de uma humanidade para o Ocidente, viu, gente? Para o Ocidente. Então, tudo está nos ensinamentos de Jesus. Procure que você vai encontrar. Então, vamos ver lá, vamos ler o nosso texto. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar o seu pai e o filho, de seu pai e o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Jesus disse isso? Disse. Como é que nós interpretamos isso? Aí é que está. É que Allan Kardec, no seu texto de número 11, ele vai dizer que Jesus, sim, ele pronunciou essas palavras, que é de uma profunda sabedoria. Mas como é que nós vamos entender isso aí? Porque se for tomado ao pé da letra, nós iríamos dizer que Jesus estava em contradição, que isso era uma blasfêmia. Se ele mesmo foi quem nos ensinou, né, o respeito à família, que a família é, né, o primeiro passo do nosso projeto evolutivo. Como a gente vai dizer respeitar? Mas nós não podemos esquecer que essa é uma ideia nova.
Então, veja bem o significado dessa ideia nova, como é que a nossa irmã Joana de Ângeles ela vai nos ajudar na interpretação disso aí. E nós vamos... A primeira coisa que a gente precisa entender é a questão da espada. Que espada é essa? A espada é um princípio de decisão. Eu preciso decidir, então eu vou usar a espada. Ou eu sigo Jesus, ou eu não sigo Jesus. Então, Joana de Ângeles vai nos ensinar que a gente precisa interpretar a espada sobre dois pontos de vista, né? Um ponto de vista exterior, que é quando a gente decide, por exemplo, ser espírita. Não é como outras pessoas decidem ser evangélicos, decidem ser católicos e vão mudando. E vão encontrar no seu seio familiar uma desarmonia, porque muitas vezes no seio familiar tem 2, 3 pessoas que seguem religiões diferentes. E a pessoa que começa a ser adepta de uma nova religião ou de uma outra religião, ela quer impor a seus familiares a sua religião, porque é o malveso das pessoas, não das religiões, quererem achar que aquela religião que ela ingressou é a religião da verdade. Então, como os outros todos estão em mentira ou comprometidos com Satanás, eu não quero que a minha família se perca. Então, eu quero usar do que eu aprendi pela boca do pastor, pela boca do padre, pela boca não sei de quem. Eu quero convencer minha família a abandonar as suas religiões. Não já separou? A espada não é uma decisão? Então, a espada é uma decisão exterior e interior. Quando é que essa espada é uma decisão interior? Quando eu decido que eu não quero viver mais na esbórnia. O que é esbórnia? A vida dissoluta lá de fora, né? As festas, as bebidas, as drogas. Não quero mais. Então é uma decisão. Só que essa decisão agora é para dentro. E qual é o significado disso? Eu vou ter que quebrar os meus costumes, os meus hábitos, aquilo que a psicologia profunda vai nos chamar de sombras, né? Porque todas essas escolhas que eu faço precisam ser escolhas de luz ou sombra. E são, ou luz ou sombra. E todos nós, como temos plantado em nossa consciência, na profundeza do nosso espírito, o certo e o errado, não precisa ninguém dizer para a gente, isso é errado, isso está certo, de acordo e conformidade com os costumes daquele local onde nós vivemos. A gente aprende o certo e o errado, que são os entendimentos da moral de Jesus para nós do Ocidente. Mas se a gente for pegar também outras orientações religiosas, a gente vai ver a mesma orientação, a mesma. O que é certo, o que é errado. Isso está dentro de nós. Então, a espada é isso, é a decisão que nós vamos ter em cortar dentro de nós ou fora de nós, né, comportamentos que nós elegemos para o nosso prazer, para a nossa felicidade, entre aspas, né? Mas é isso aí. Todas as vezes que a gente tem que tomar uma decisão, nós vamos ferir. Ou nos ferimos, ou ferimos as pessoas fora de nós. Sempre vai ser assim, não vai ser diferente. Nós vamos ferir o quê? Nós vamos ferir a ignorância, nós vamos ferir o preconceito, o orgulho de cada novo adepto, né, dessa religião, ele será ferido, porque eu vou ter que mudar toda a minha leitura da realidade para eu me adequar a esse novo caminho, esse novo trajeto que eu vou abraçar. Então, seguir o Cristo é preciso ter decisão, fortaleza, oração, meditação. Tá sempre escolhendo, tá sempre vendo que essa decisão ela é minha. Não é decisão dos outros, porque eu tomei uma decisão, eu vou ter que envolver os outros. Não, a decisão é de foro íntimo,
na questão de seguir Jesus. Olha lá, na questão de seguir Jesus. Então, nós vamos encontrar, tanto exteriormente quanto interiormente, opositores. Nós vamos encontrar opositores exteriormente, em nossa família, na roda de amigos. Nós vamos encontrar opositores dentro de nós mesmas, como a gente falou, né? A ignorância, o preconceito, o orgulho que está dentro de nós. Então, Joana vai trazer em seu texto, que vocês podem ler depois, Espada e Paz, né? Que ela traz esse título, e que ela diz assim: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Ela pega um trechinho de Marcos para fazer essa compreensão desse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Jesus, a generosa fonte de sabedoria, é Ele que nos convida, né, para transitarmos pelos caminhos pelos quais Ele nos ensinou a andar. Ele, sempre Ele. Então, todas as vezes que eu quiser escolher, decidir, né, porque às vezes a gente se irrita com coisas que são tão infantis, né, infantis, que a gente olha assim, meu Deus, como é que a pessoa ainda está, eu mesma, né, como é que eu ainda me comporto tão infantilmente ou tão adolescentemente em questões da minha própria vida. Então, quando eu critico o outro, é a minha dificuldade. Porque a crítica e aquilo que eu vejo no outro, eu estou projetando de mim no outro. Então, é a minha dificuldade. Então, o exercício que a Joana nos ensina é olharmos como nós julgamos os outros. Em tudo. Né? A pessoa não gosta de estudar, né? Ela pode ser até um doutor em sua área, mas ela não gosta. Então, ela vai criticar quem gosta. Então, a pessoa não gosta de fazer meditação. Se ela encontra alguém, ou um amigo começou a fazer meditação, eu vi esses dias, começa a falar mal, a encontrar algumas questões do comportamento da pessoa que ela acha, né, que não combina com a meditação. Minha gente, esse não é o caminho, porque senão a gente precisa também ver, observar que nós estamos trabalhando no caminho da estranha moral, usando a espada, que é a decisão, para querer gerir a vida do outro. Não faça isso. Vamos procurar gerir a nossa própria vida, porque na hora da desencarnação somos nós que vamos dar conta do que nós fizemos, do que nós dissemos, do que nós pensamos. E isso é muito importante. Então, está aqui o nosso texto, a nossa lição de hoje, para essa noite, para que a gente leve para a nossa existência esse capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral. Então, que Jesus nos ajude, nos socorra, nos oriente, nos dê força e nos dê a coragem, né? A coragem da fé, como está no Evangelho, para que a gente possa enxergar que nós estamos dentro de uma revolução espiritual, que foi isso que Jesus veio trazer, uma verdadeira revolução espiritual, para que a gente mude nosso comportamento. Então, esse papel de Jesus, que vai entre a barbárie para a civilização, da barbárie para a civilização, bota Jesus aí no meio, ele veio nos auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. Então, um povo civilizado é um povo educado, é um povo que respeita o seu semelhante, dentro de casa e fora dela, porque tudo começa na família. Então, Jesus é essa ponte, esse facilitador. Ele veio nos ajudar a fazer essa grande revolução. Por isso que muita gente diz que ele é um revolucionário. Qual foi a revolução que ele veio trazer? Ele veio trazer uma revolução espiritual. Então, olha, nós saímos de um símbolo mitológico, da mitologia, para a era racional. E na era racional,
nós estávamos ainda usando o desenvolvimento da razão, cheios de barbáries. Ainda temos muitas atitudes e pensamentos bárbaros dentro de nós, né? Qualquer coisa te diz, eu te daria um tapa. Tava bom, era de morrer. Olha como nós somos bárbaros. E Jesus faz essa ponte, cria um laço, que é o laço do amor e da fraternidade para todos nós. Então, que Jesus nos ajude hoje à noite, para que a gente tenha uma semana feliz e de paz. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos.